Cortei a medida de 18 centímetros por 7 centímetros, com o lado avesso do tecido virado para o lado de cima, dobro aproximadamente 1 centímetro de cada lateral, vinco, dobro ao meio e costuro. Costuro também a outra lateral. Vamos unir as pontas e fazer uma costurinha de segurança. Reservo. Para fazer a orelha, cortei 2 vezes a medida de 15 centímetros por 10 centímetros. Um dos tecidos estrutura com a manta acrílica, o outro dobra ao meio, alfineta para não sair do lugar, faz a marcação com a medida de 2 centímetros e no outro cantinho, na parte de baixo, arredonda. Posiciona o tecido direito com direito, corta o excesso. Agora é só costurar nas laterais, faz um pequeno retrocesso no começo e também no final. A parte de cima não costura, que é por onde vai desvirar a peça. Quando terminar, tira o alfinete, corta os excessos. Vira, arruma para poder ficar certinho. Na parte de cima, dobra aproximadamente meio centímetro para o lado de dentro e costura. Começa e finaliza com um pequeno retrocesso. Para fazer a outra orelha, faz o mesmo processo. Cortei 2 vezes a medida de 46 centímetros por 16 centímetros. Um dos tecidos estruturei com a manta acrílica, o outro dobro ao meio, dobro novamente, arredondo o cantinho. Posiciona direito com direito do tecido, rente nas laterais, alfineta para não sair do lugar e costura com a distância de um pé de máquina ao redor de todo o tecido. Começa e finaliza com um pequeno retrocesso e deixa aproximadamente 8 centímetros sem costurar, que é por onde vai desvirar a peça. Quando terminar, tira os alfinetes, corta todos os excessos. Na parte arredondada, dá piques para não repuxar na hora de desvirar. Desvira pelo espaço que ficou sem costurar na lateral. Arruma para ficar certinho todo o tecido, dobra a lateral que ficou sem costurar para poder desvirar e passa tudo no ferro de passar roupa para poder ficar certinho. Agora é só costurar com a distância de um pé de máquina ao redor de todo o tecido. Fazendo essa costura, também fecha a lateral que ficou sem costurar para poder desvirar a peça. Cortei a medida de 10 centímetros por 6 centímetros. Do lado avesso do tecido, colei a entretela termocolante dupla face, dobro ao meio, arredondo os cantos e dou uma leve entrada na parte de cima e também na parte de baixo, corto na marcação. Dobrei o tecido ao meio para poder posicionar na altura certinho que eu quero aplicar. Posiciono também as orelhas na parte de cima, alfineto para não sair do lugar. Da parte de cima, deixei a altura de 9 centímetros para poder aplicar, mas se você preferir, você pode deixar um pouquinho mais para cima ou para baixo. Tiro o papel, aplico na peça, vejo se está bem centralizado. Da parte de cima até o começo do aplique, deixei a altura de 9 centímetros. Para fazer os olhos e o focinho, estou usando como molde uma folha, dobro ao meio, faço o corte arredondando para fazer os olhinhos. Está pronto o molde dos nossos olhos. Uma coisa simples, fácil, que dá para todo mundo fazer em casa. Faço a marcação na altura que pretendo fazer os olhinhos. Para poder aplicar
o aplique de tecido, eu vou tirar todos os alfinetes, as orelhinhas, vou fazer uma costura simples ao redor. Se você preferir, você pode fazer na máquina zigue-zague ou com um pontinho diferente, ou até mesmo com linha, agulha, nozinho na ponta, dar pontinho simples ao redor de todo o tecido. Para dar um charme a mais na peça, vamos passar um blush nas duas laterais do aplique. Você pode passar um pouquinho mais forte ou mais fraco, mais suave, se preferir. E para fazer a linguinha, eu usei também o molde de papel arredondando a parte de baixo, posiciono e com tinta própria para tecido e pincel, preenche a parte interna do molde. Fazendo desse jeito, além de ser super econômico, é rápido, principalmente para quem vai fazer em quantidade para vender. Faço o mesmo processo para poder fazer o focinho e também os olhinhos. Para fazer os cílios, a sobrancelha, estou usando a pontinha do alfinete. Você pode usar um pincel de pontinha fina. Enquanto seca, vamos fazer o laço. Cortei a medida de 10 centímetros por 16 centímetros, com o lado avesso virado para o lado de cima. Dobro aproximadamente 1 centímetro, dobro ao meio e costuro as duas laterais, fazendo um pequeno retrocesso no começo e também no final. Quando terminar, desvira. Para ficar certinho os cantinhos, posicionei a tesoura na parte interna, tomando bastante cuidado para não forçar, para não rasgar o tecido. Dobro ao meio, vinco na dobra, peguei um pouquinho de linha para poder rodar no meio do lacinho. Dobro a peça ao meio, deixo rente nas laterais, alfineto para não sair do lugar. A tira que fizemos lá no começo, pego ela, posiciono entre os dois tecidos, com a ponta que costuramos na parte interna, costuro a parte de cima, fazendo um pequeno retrocesso no começo e também no final. Para fazer pontinhos de luz, estou usando tinta na cor branca e também a parte de trás do alfinete. Em cada olho fiz 2 pontinhos e também faço pontinhos sobre o blush. Posiciono a orelha, deixo certinha as duas laterais. Para fixar a orelha, estou usando cola quente. Se você preferir, você pode dar pontinhos simples com linha, agulha, nozinho na ponta, pegar apenas o tecido da parte de trás da orelha e o tecido da parte de cima do corpinho. Finaliza arrematando. Antes de pregar o laço, eu coloco uma fitinha no centro e prego as pontas na parte de trás com a cola quente. Passo também cola quente na parte de trás do laço e posiciono na parte de cima. Esse cachorrinho é uma cachorrinha, então eu estou colocando lacinho na parte de cima para ser o lacinho do cabelo. Se você preferir fazer uma gravatinha e fazer um cachorrinho, você pode posicionar o lacinho na parte de baixo, que fica como se fosse uma gravatinha. E para finalizar a peça, estou usando 2 botões, prego na parte de cima da orelha. E ficou assim a nossa peça. Olha só que fofura e super fácil para você fazer usando pouco tecido. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, dessa dica para vender ou dar de presente pro Dia das Mães. Tente reproduzir na casa de vocês, fica super lindo para decorar o banheiro, dar de presente. Não se esquece de se inscrever no canal, gente. Um beijão e até o próximo vídeo.